Boa noite, pessoal. Hoje mais um divã integrativo com a minha querida amiga Inês, que já já estará aqui com a gente. Nessa sexta-feira 13, hein? Vamos lá bater esse papo gostoso com a Inês. Boa noite, Elis. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Sempre começando com um pouquinho de música. Boa noite, Rô. Boa noite, Lady. Como que tá aí a sexta-feira 13 de vocês? Tá chuvoso por aí? Aqui muita chuva, gente. Nossa. Estão me ouvindo bem? Gosto do óculos para colorir um pouquinho nesses dias cinzas. E vamos trazer nessa sexta-feira 13 um pouco do arquétipo da bruxa, ó. Vim até com caveirinhas aqui, ó. Já vou chamar aqui a Inês, que eu acho que ela já tá. Vê se foi o convite aí, Inês, não sei. Então tá chuvoso. Vocês que estão em Sampa aí, eu tô aqui em Curitiba. Inês, me conte se foi o convite. Que eu cliquei aqui, mas não tô te vendo. Como faço para entrar? Lá vai nós. Espera aí. Eu mandei aqui um convite para você, Inês. Mas também tem um jeito de você. Ah, eu vejo a Inês, só não ouvi. Ah, então ela já entrou. Aqui para mim não está aparecendo de novo. Dá para me ouvir? Tô ouvindo a Inês, mas não tô vendo. Tá, eu tô me vendo aqui na telinha, eu tô tentando ver se, porque curiosamente eu tô com a sensação de que vocês não estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Deixa eu ver se eu consigo abrir no computador para pelo menos ver. Gente. Ah, estão ouvindo, estão ouvindo. Só não estamos nos vendo, então, Inês. É, porque eu tinha tentado e aí eu não tinha. Ah, então tá bom, deve ter dado um delay só. Tudo bem, povo? No da Pri também. Eu acho que esse nome que eu inventei, divã integrativo, foi, olha, uma coisa das bruxas mesmo, viu? Porque, porque é isso, vocês vão pro divã e aí a gente que não vê, né?
A Leide falou que tá meio baixinho. O meu tá baixinho? Eu coloquei aqui no computador para te ver um pouquinho, mas o computador ele fica mais lerdinho, tem um delay. Tá. Tá melhor agora? Eu tô te ouvindo. Eu aumentei um outro aqui, eu não sei, eu espero que seja o ganho de som. Tá ouvindo de boa? Ah, vou estar ouvindo. Acho que é isso, é o divã. Para não Para que eu fone. fui dar esse nome, gente? Fala. Tô te vendo bem. Então, beleza. Hoje é você que vê a terapeuta. Eita, nós, viu? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos fazendo, que a gente se ouvindo é o mais importante, né? Ia ser legal ver todo mundo. Adivinha quem chegou aqui? O gato. Chegou o gato. Chegou, ele não pode ver que eu tô falando com alguém aqui que ele vê. E aí, tudo bem? Eu Boa quis noite, pessoal. Boa noite, Inês. Você tá bem? Tudo certinho por aí? bem, tá bem friozinho. Não, não vou te dar colo, querida. Ele quer subir no colo. E eu resolvi vir um pouquinho mais bruxa do que psicóloga, então hoje vai ser sexta-feira 13. Sexta-feira 13, com direito ao gato, a gato Direito a preto, gato, com certeza. Vou ver se eu consigo dar uma ajustadinha aqui pra ficar. Tá, beleza. cruzando a estrada. O gato preto cruzou a estrada, ele mesmo. Pronto, cruzou a estrada, cruzou de Ah, agora novo. eu vi no computador o seu pentagrama, que lindo. Tá bruxa mesmo, linda. Então vamos lá, né, Inês? Se você quiser falar um pouquinho, até como. Ih, agora eu parei de te ouvir. Você tá aí, Inês? Tô te ouvindo perfeitamente. Tá, tô te ouvindo também. Se você quiser falar até assim dessa curiosidade, porque a gente se encontrou, na verdade, gente, num curso de Jung, né? Não foi na bruxaria. Verdade. Mas se você quiser falar um pouquinho dessa imagem da bruxa para você, o que que é isso? Enfim, Ah, legal. Então a gente vai começar pelo meio. pelo meio. Meio. Não, mas aí dá uma pincelada nisso que eu adoto como ser bruxa e não tem tanto a ver com ervas e poções, mas tem a ver com uma postura política, né? Então, e aí quando eu vou estudando mais sobre questões de bruxa de verdade, né? Não só a parte, sei lá, talvez mais folclórica, a gente vai ver Uhum, que bruxa é uma posição política dentro da sociedade, né? Ainda mais uma verdade. sociedade como a nossa, né? Assim, moralista, uma sociedade que gosta de dividir o bem e o mal, como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? As Uhum, pessoas certas, as pessoas erradas, as que merecem, as que não merecem, as que têm vida de privilégio, as que não têm. Quando você vai vendo que é uma sociedade que tenta facilitar a leitura de sociedade, você vê que você tem que entrar com uma intervenção que diga, não tá fácil, não é simples, e deixa eu mostrar aqui onde é que está a complicação. é verdade. Eu, eu sou a pessoa que levanta a mão para complicar tudo. Ou de repente para questionar, será que esse também não é um papel de bruxa? Eu acho que muito, 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 muito. Tem que questionar. Cada vez que alguém colocar que a vida estabelecida é essa aqui, uma bruxa tem que aparecer e falar assim: talvez não. Talvez isso não sirva para todo mundo. Talvez isso não seja legal, né? Não dá para a gente. Ainda mais quando as respostas são muito fáceis, Uhum, são muito facilitadas, né? Quando há uma simplificação da leitura de mundo, tem que aparecer alguém para dizer, olha, essa simplificação provavelmente só deve servir para meia dúzia e muito provavelmente tem bastante gente excluída dessa sua leitura de mundo, né? Então, a bruxa, né? Agora um pouquinhozinho de história, né?
um parênteses que eu adoro derivar. Eu estava vendo ontem um vídeo de duas meninas, duas jovenzinhas. As Uhum, duas são de tribos não, né? Mas de população de comunidades indígenas brasileiras. Ela até falou isso do lance da tribo, né? E elas uhum. falam assim, se cumprimentam, né? E cada uma na sua linguagem, da sua tradição. E ela fala assim, 5 coisas que vocês não podem falar para uma pessoa que é de origem indígena. Uma das primeiras coisas que ela fala, a primeira coisa, se não me engano, é assim, primeiro essa coisa de chamar de índio. Índio é um olhar do explorador, do invasor, né, que tenta olhar para aquele universo complexo de pessoas, de tradições, de histórias, passa a régua e fala assim: é índio. Se é índio, eu já sei o que é, eu já traduzo essa outra pessoa. Então, a pior coisa do mundo é ser traduzido pelo outro, né? E aí eu sei, Fantástico isso, né? A linguagem, né? Você ser roubada, né? exato, é Você ter você que ter sua. falar a linguagem do colonizador para você se comunicar é uma coisa E brusca, essa né? palavra é isso, essa palavra é eu te doto de uma identidade e eu me relaciono com essa identidade que eu tô te dando. E eu te dou a Uhum. identidade, eu sou a força maior aqui. Então a ideia, a história da bruxa tem tudo a ver com isso, né? Sim. Populações de grupos originários de diversos lugares do mundo, né? A ideia do xamanismo, ela tem em todo quanto é lugar do mundo. Vamos pensar assim genericamente como xamanismo. O Uhum. que seria? Seria aquela figura que tem tanto uma posição espiritual religiosa, quanto também uma figura de identidade política. Né? O xamã seria mais ou menos isso. Que é uma figura extremamente. Verdade. E ficou, né, a política, né, junto com a igreja, com esse poder, né, há tanto tempo, né, Inês? A Sim, coisa teocêntrica mesmo, né? sim. E nos grupos originários, quando você identificava essa figura, e essa figura era muito importante para aquele grupo, porque eles davam identidade, eles davam uma centralidade, o invasor vira e fala assim, bruxa, chama de Uhum. figura para poder exterminá-lo. E também lhe atribui um monte de características que devem ser eliminadas, e E aí tudo que você. estiver fora do padrão, né, fora de um fácil controle, elimina. Exato, controle, né? Bota na fogueira. Se eu não posso controlar, eu elimino. É. Tenta Uhum. entender, né? Não tenta interagir com essa figura, né? Ou eu controlo ou eu destruo. E a gente está Uhum. vendo uma situação aqui, né, mundial, que é exatamente isso, né? Tudo aquilo que eu Uhum. não posso dominar, eu destruo, né? Que é uma forma de eu ter domínio sobre o espaço, sobre poder, sobre recurso. Blá, 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 blá. E assim Sim. foram muitas mulheres que, na verdade, eram o quê? Parteira, benzedeira, pessoas que, na verdade, cuidavam das pessoas à sua volta e, por cuidar, tinha algum poder sobre É. aquele grupo. Não poder como a gente pensa, né? Mas o poder de Sim. aglutinar, o poder de dizer para essas pessoas que elas eram um coletivo e que eles tinham valores e que eles tinham uma unidade, né? Essa figura criava essa unidade. Então, como faz para a gente dominar esse povo? A gente capta essa figura, retira ela, queima ela, ou então desfaz ela enquanto autoridade moral. Uhum. Você É sabe que verdade. aqui na Uhum. Amazônia tem até um documentário chamado Expagé, de Ai, legal isso. Depois a gente põe ali para o pessoal, né? como é que os cristãos, como é que chama essa galera que vai Os fazer. jesuítas, É, não. os jesuítas que não é tanto de lá, mas até a galera de agora que faz esse trabalho de ir invadindo a casa Ah, dos outros, sim. basicamente é isso, eles invadem a casa dos outros e tentam trazê-los para o cristianismo, né? O que eles fazem? Eles vão lá, eles começam a ensinar, levar coisas para essas pessoas, começam a dizer para elas que aquelas figuras que elas gostam, que elas têm como figuras religiosas,
Uhum. enfim, figuras de poder, né, os seus deuses, as suas forças telúricas, blá, blá, e começa a atribuir a isso valores, né, do diabo, da É. destruição, do mal. Aí a figura principal disso é o pajé. E aí você Uhum. tenta transformar o pajé num pastor. Ou isso, ou você tira ele da frente. E aí Uhum. Uhum. a tribo, né? E ali sim domina aquele grupo, aquela comunidade, é, de modo a transformar eles em cristãos. Aí eles vão trabalhar, porque eles não têm plena consciência e pleno conhecimento de como é que funciona aqui. Por isso que é tão bom que os jovens venham para a universidade, etc. e tal, para eles poderem fazer esse intercâmbio de conhecimento, né? Mas vai lá numa comunidade que está afastada, eles não sabem como é que funciona aqui. E aí o que acontece? Começa a dominar eles, né, pelo pensamento, pela moral, Uhum. trabalho, aí drogas, prostituição. Sim, Começa a entrar e contaminar todas as camadas daquela comunidade, né? E desfaz a comunidade, destrói ela por dentro. Não destruir faz com sua cultura, né? Imagina. identidade, né? Destrói Nossa, sua identidade. acaba com a estrutura, né? E aí não tem mais para onde essas pessoas voltarem, né? Uhum. Uma das coisas que mais me incomodou sempre, né? E aí eu acho que o papel da bruxa ela entra nisso como uma sustentação, porque o que é a bruxa, né? Que a gente fala hoje, né? A bruxa é alguém muito conectada com a terra, com o planeta, com a natureza, com os valores assim, da vida. A gente não se importa, por exemplo, com a morte, porque a gente sabe que tudo é cíclico, né? O valor de uma bruxa não está em tentar defender a vida acima de tudo, mas torná-la parte de um grande ciclo, né? Então, e aí, o que é que me incomoda muito? Quando eu vejo um grupo de pessoas, uma pessoa que acha que os valores que ela tem a tornam melhor ou superior aos demais. E Uhum. isso acontece tanto em religião, em filosofias, em sistemas políticos, Com e até. qualquer saber, né, Inês? Ó, ela está perguntando, estou nos preparativos para o eclipse. Deixem gravada para ver depois. Vai ficar gravada, não fica? Fica. Se eu acertar tudo aqui, fica, gente. Vamos na fé. Ai, boa. Não, então, por exemplo, né, tem uma coisa que eu acho muito boba e que dá uma ideia também de superioridade para as pessoas. E eu vejo quanto essa pessoa está desconectada do todo. É aquelas pessoas que pensam que porque virou vegano, vegetariano, se tornou um ser espiritualmente superior. Verdade. E aí eu falo, meu, não está entendendo nada, né? A Não pessoa vai não ter. entendeu nada, né? Até de repente, sei lá, teve algum insight em alguma religião ou filosofia, como você bem colocou, e acha que é superior, né? Porque tem religiões, e até vou dizer qual, porque eu segui por muito tempo, o espiritismo, que ele começa assim, em determinado momento ele fala assim, os animais, eles são nossos irmãos. Então, Uhum. tão importantes quanto a gente. Pô, legal, chegou no ponto bom. Aí ele vira e fala assim, então a gente não deve comê-los. Tá, beleza. Então a gente tem que proteger eles, né, de sofrimento, não sei o que lá. Falou, legal. Parou por aí a ideia? É isso? Vamos tentar estender isso ou não vamos tentar estender? Aí você tenta estender e as pessoas não conseguem raciocinar. Ou não conseguem raciocinar ou não quer. Eu falo, não, legal. Você está protegendo o boi, a vaca, o porquinho, o franguinho, etc e tal. Legal. Me diz uma coisa. Quando foi a última vez que você protegeu uma criança que está na rua? Né? Porque se o ser Uhum. humano, né, que eventualmente, talvez, esteja lá, seja seu irmão, você está protegendo o frango, mas não está protegendo a pessoa, né? Você está tendo uma atitude nesse sentido. Sim, Ah, sim. mas os animais, eles são irracionais, então se a gente não cuidar deles, quem vai cuidar? Eles mesmos. Larga eles, deixa que eles se cuidem. Sorta, sorta, pode crer Uhum. que
mais um frango na sua vida. Você come porque ele é assado, né? Bom, Acho que pronto. isso é, né? Eles vão ficar vegetariano Hoje, na fome. então, hein? Ó, a imagem está travada. A imagem tá travada. Pri, será que é aí ou é aqui? Aqui, para mim, tá ok. E no que eu tô vendo no computador, tá ok. É, pode ser Vamos aí. esperar mais um pouquinho. É, e às vezes trava um pouquinho, mas volta. É, com chuva, né, gente? Com chuva. Aqui muita chuva também, a chuva dos dois lados, né? Tá uma beleza. A chuva tá. E ela acaba com a internet muito rápido, né? É verdade. Então, Mas, aí Inês, aproveitando isso, assim, sem querer te cortar totalmente, mas de repente encaminhando esse assunto, né? Fazendo um link aí com a sua história de vida, se você puder, de repente de como foi a sua infância, que eu trago aqui sempre o desenho do Freud, como foi a sua infância, já que a gente está no divã, e como que entrou essa coisa da bruxa, e como que entrou a coisa profissional da Inês, conta um pouquinho aí, faz esse link aí para nós. começo. Conte-me tudo. Volta pro começo. Aqui é tempo do inconsciente. A gente vai pro começo, a gente vai pro fim, a gente. Tempo de sonho. Exatamente. É, não, você sabe que eu pensei um pouco, né, nessa linha do tempo. Eu falei, cara, minha linha do tempo é muito comprida já. Então, resuminho. Ó, uma coisa que eu acho que talvez apontasse que eu ia virar bruxa era que, assim, eu acho que muitas crianças ou muitos adultos hoje podem dizer isso sobre sua infância, era o quanto era muito apaixonada para ficar no mato, né? Ficar Uhum. com a terra. E aí a gente teve muita sorte, vamos dizer assim, que vivíamos numa casa quando era criança, e aí reminiscências do meu pai de ter galinheiro no fundo do quintal, né? Tinha Ah, um quintal grande, na casa tinha um quintal bem grande, tinha uma jabuticabeira na frente, que era a nossa fiel parceira, né? Eu e olha, meus irmãos, aham. a gente vivia em cima daquela jabuticabeira. E tinha esse galinheiro, por meia, meu pai arrumava, trazia um pato para lá, e trazia a galinha da Angola, e trazia sempre um Olha. bicho entrando, É. né? E era muito divertido, e a gente se divertia muito com isso. A gente corria atrás dos bichos, assim. Então era uma coisa assim, um pedacinho de fazenda ali no centro de Guarulhos, né? E, Olha que legal. Aham. e era uma comunicação muito gostosa isso, assim, de estar com um bicho. Para mim era muito genuíno isso. Eu não podia ver uma joaninha, eu não podia ver uma abelha, eu não podia ver um passarinho, né? Que eu estava sempre lá, ou cutucando, ou correndo atrás, assim. Para mim aquilo era muito gostoso, assim, Uhum. sabe? Eu era observando planta, observando flor. Gente, não que eu cuide, tá? Que eu não sei, não, que eu sou um desastre. Eu bato até cacto. Assim, Inês. nem cacto resiste a mim. Mas para mim até hoje, assim, eu sou capaz de ficar horas olhando assim para o Uhum. céu, para as nuvens, Contemplando, né? Isso é legal, hein? contemplação, justamente. Eu adorava subir na árvore para ficar fazendo contemplação. Há 6 anos, 7, sei lá. Eu ficava Uhum. horas, né, olhando para o céu, olhando para as plantas. Assim. E isso para mim era muito. Eu tinha uma sensação de uma familiaridade que eu tenho até hoje. Uma sensação Uhum. gostosa. Não tem momento andar no meio do mato para mim. Não tem essa coisa de, ai, tem bicho, ai, tem cobra, ai, socorro Ah. besouro. Tem uma familiaridade. E aí, pensando nisso, né, voltando um pouquinho na história dos vegetarianos, eu fico pensando, curioso, né, que eu não acho, e aí eu, na verdade, elaborei muito para pensar sobre isso, que Uhum. você ser vegetariano ou vegano faz você uma pessoa que protege a natureza. Porque, na verdade, não se trata disso. Se Uhum. trata de você ser uma respeitosa. Porque todas as populações tradicionais se alimentam de animais, fazem plantio ou não, ou vivem de caça.
etc e tal. O que Uhum. acontece diferente é que é uma relação absolutamente respeitosa, né? Sim. Uhum. Sobre estar na floresta, você pode conseguir a caça para o Samussó, você pode virar o almoço. Isso é uma relação de igualdade. Você pode Uhum. virar o almoço. Tá tudo bem. Porque isso não significa que isso é um acidente. Não, significa que é tudo igual, né? Se eu vou lá para o meio da mata para caçar, para conseguir um fruto, eu vou retirar dali aquilo que eu necessito, eu não vou acumular. E quando a nossa sociedade vai virando uma sociedade, né, capitalista e tal, ela é Sim. Falando em acúmulo, né? a sociedade do acúmulo, né? E naquele livro da Caliban e a Bruxa, né, da Frederici, o lance é esse. O lance é que usar o corpo da mulher tem a ver com o acúmulo capitalista. Por Uhum. isso Uhum. puxa, cara, é muito mais político. É muito mais político do que. Sim. Até ela ter pego essa obra do Shakespeare, né? A Tempestade, né? Do Caliban. Eu acho que é interessante ela pegar essa obra que, de repente, ele está explicando essa questão da colonização, né? Você chegar num local e ter uma relação, que nem gafanhoto, né? Que a gente fala que vai lá e destrói o que ele tem e dilaçar, é a relação de opressão, de exploração, e não a Uhum. relação de parceria, de igualdade, fala assim, né? Vamos ver quem sobrevive, vamos tentar todo mundo sobreviver, vamos dar a mão para tentar sobreviver, ou não. Não, Sim. a sociedade nossa é o do ou não. Se o mais forte sobrevive, sai fora, quem tem mais recursos, quem tem tecnologia, quem tem a tecnologia Uhum. da guerra, né, consome e tchau. O mundo que a gente está vivendo hoje é esse, né, É verdade. claramente. Virar, virar bruxa nessa altura da vida é também entrar num combate tão forte, tão terrível, quanto o combate medieval, porque a nossa Uhum. discussão sobre exploradores e explorados também. Mas falando da minha infância também teve questões políticas importantes, entendeu? Sim. E Uhum. eu fui obrigada também a fazer uma reflexão política, embora eu não entendesse, porque havia questionamentos que me eram trazidos para eu analisar, mesmo Uhum. criança, né? Você era a única menina, né? Você tinha alguns irmãos, é isso? Sim, uma mulher e três irmãos. Então a gente já tem que começar a Três ser irmãos. feminista, tem que virar feminista logo cedo. Ter Começa voz, né? No meio desses irmãos. como eu sempre digo, a gente vira feminista por necessidade de sobrevivência, Uma hora né? dá esse insight, né? Na cabeça da mulher. Porque você vai olhando em volta, você fala, acho que não tá bom esse negócio aqui, não. Por que que eles têm tanta facilidade que eu não tenho, né? Ainda que Uhum. fosse pesadamente machista, mas a estrutura toda é machista, não tem como fugir. Mas, por exemplo, eu era doida para sair na rua sem camiseta, uma informação me dizia que eu não deveria. Uhum. Ninguém me disse claramente. Ninguém me falou, você não pode sair sem camiseta, mas eu sabia. Olha, você não pode querer ser determinada, né, ter determinada profissão. Mesmo na minha época, já tinha essa sensação esquisita caso eu fizesse a escolha. E aí, por exemplo, entrei na adolescência, fui estudar na federal e eu escolhi mecânica. Então, achei interessantíssimo isso, né? Isso é coisa de menino. Exatamente, eram 40 meninas na sala e 3 meninas. Passei uns perrengues que você não faz ideia. Qualquer hora eu vou escrever sobre isso. Passei por Eu acho que você tinha que escrever mesmo. Porque é interessante até como inspiração, né? Hoje, claro que tem mais meninas, né, mulheres indo para esses caminhos mais lógicos, né? Se assim a gente pode colocar. Mas acho que inspira, né? Eu acho muito legal que eu tô vendo as meninas assim fazerem questionamentos pontuais sobre é, essas coisas assim de o que é que eu tenho direito, o que é que eu não tenho direito, assim, de Uhum. cara, sabe? Eu tô achando isso muito legal, porque assim, eu às vezes eu ficava com medo de não ter tempo de dizer tudo que tinha que ser dito.
Entende o que eu quero dizer com sim. isso? Eu tinha medo que o tempo passasse e a gente não conseguisse. Mas Uhum. fico feliz de ver as vezes menina muito nova fazendo questionamentos que vão direto ao ponto. Não basta, por exemplo, a moça virar e falar assim, não mexe comigo. Ela está dizendo, você não tem o direito de mexer comigo. Sim. Uhum. Eu lembro de uma menina de 11 anos falando isso, e brava. Eu passei na rua, tava com uma calça stretch coladinha, e eu passei um velho que ficou me olhando. Eu olhei para ele e falei, seu velho, você não tem o direito de olhar para minha bunda. Uhum. Horrível. Porque foi direto ao ponto a questão, né? Não é assim, ai que feio, não gosto disso, não é. Você não tem o direito. E eu observo, Exato. né, que essas meninas estão percebendo o direito que elas têm sobre o corpo delas. Cara, faz toda a diferença. Claro Isso aí é que nem você. que aí vai na profundidade, na questão do aborto, entre tudo, né? Poxa, né? Se você não tem controle sobre o seu próprio corpo, o que você é? Um objeto? Exato. É meio como bater na primeira pecinha do jogo de dominó e blá, sai derrubando tudo, né? Sim, É essa vai sensação, né? desconstruindo, né? Isso. Desconstrói tudo, porque elas param, questionam, analisam e elas chegam às conclusões daquilo que Uhum, é, o que pode ser, o que não pode ser. Não precisa uhum. ninguém ficar explicando detalhe, né? Você dá um clique, a coisa vai. E eu acho É, isso muito legal, é porque foi verdade. um mundo que a gente ficou trabalhando para construir. E a gente também teve Sim, que fazer, muitas vezes, a nossa análise sozinha, porque eram muito poucas referências. Né? Então, exato. parar, tentar, falar assim, eu estou me sentindo tão mal nesse lugar, né? Porque eu estou sendo tão constrangida por tal situação, né? Chegou um Exato. Porque eu me determinado, né? deixei, né, cair nesse lugar também, né, Inês? Qual é meu lugar, né? Assim, eu acho que quando o questionamento se vira para você, rola uma culpa muito grande. Mas quando ela consegue Uhum. virar o questionamento para fora, aí ela deixa de se sentir culpada e percebe que existe uma responsabilidade muito grande em volta dela. Que nos trata dela, Uhum. né? Que é uma Porque questão coletiva, social. Uhum. é exatamente. É a sociedade que está permitindo que tal coisa aconteça. E aí ela briga, e ela tem com quem brigar, que a briga é com a sociedade. Briga Uhum. não é com ela. Ela não é Sim, para ela falar assim, passei por um estupro porque minha saia era muito curta. Passei por um estupro porque ali tinha um estuprador. É muito diferente. Parece simples, mas não é. não, é bem complexo, é verdade. E tem que fazer essa. E tem que dar esse spin no raciocínio. Isso, essa reflexão profunda, né, Inês? Uhum. E sempre quando eu vou fazer. E aí a gente. Né, tá, agora vamos dar um salto no tempo, vamos para as PLPs um pouco. Explica o que é PLP. PLP, legal. PLP são as promotoras legais populares, né? Ela não Uhum. é um cargo do Estado nem nada, né? Não é uma promotoria, mas é um trabalho que iniciou na América Latina e iniciou aqui no Brasil com a Melinha Teles. Aliás, a Melinha Teles, esses dias, ela recebeu uma homenagem do doutor honoris causa, se não me engano, lá na Unifesp, Uhum. pelo seu trabalho, né? E acho que ela fez 75 anos de idade. A Melinha Oi. Teles foi presa, foi torturada, né, no Uhum. regime militar, e ela sempre fez uma luta, né, pelas mulheres, e aí ela trouxe esse trabalho pela União Brasileira de Mulheres, então tem diversos núcleos, minha gata, diversos núcleos pelo Brasil de trabalhos feministas, né, tem bastante. E hoje eles estão permeando melhor a sociedade, né? Porque sempre ficou aquela coisa assim escondida, porque, nossa, era muito pouco aceito. Pouco aceito pela sociedade, pouco aceito pelas mulheres, que as mulheres têm muita dificuldade de olhar para isso ainda hoje. E aí É ela, verdade. e aí ela trouxe esse trabalho para São Paulo, e aí foi crescendo, tem no Brasil todo. As promotoras legais Ah, é um trabalho que a gente faz,
que a gente cria o núcleo PLP, Hum, e aí uhum, qual é a parte essencial do trabalho? Formar pessoas. Então, a gente cria, né, tem um currículo central, mas você pode ampliar esse currículo muitas vezes baseado na realidade local. Então, se você está, tá. por exemplo, aqui em Guarulhos, a gente tem lá no Pimentas. É um local que tem comunidade quilombola. Então, é importante, por exemplo, fazer um trabalho de feminismo negro, né? Uhum, Esses dias teve um seminário de feminismo negro, acho que em Santos. Então, é sei. importante falar sobre isso, porque a gente vai falar, Uhum. né, do machismo, Necessidades locais ali mesmo, né, Inês? a gente vai abordar o que aquelas mulheres daquele local estão passando, porque Uhum, elas precisam fazer a leitura da realidade delas. Não vai adiantar eu falar de um assunto que não lhes pega, não lhes toma. Claro que o eixo central vai falar de sexualidade, direitos, direito à moradia, direito à saúde, direito a um monte de coisa, direitos assim, os seus direitos enquanto cidadã, né? sim. E isso é uma formação que a gente faz para todas as pessoas, para todas, desculpa, para as mulheres. Gente, não vai todas as pessoas aí. A gente ainda não conseguiu fazer um grupo para homens. Não vou nem falar sobre isso. Eu acho que eles não conseguem entender a necessidade. Uhum. Teve um momento que a gente tentou, o negócio não deu muito certo, não. Agora, deixa eu ver como o homem resolve fazer umas bobagens de vez em quando, que eu fico puta da vida. Um dia a gente foi fazer um trabalho de PLPs, e aí a gente É, já estava fazendo pela internet. A gente publicou, porque a Unifesp entrou como apoio, então a gente chegou a fazer um legal. trabalho dentro da Assembleia, desculpa, dentro do auditório. A gente trouxe a Jamila, né, para dar aula. Olha, Foi muito legal. A Jamila Ribeiro veio. E aí a gente abriu as inscrições e jogou na internet para o pessoal se inscrever. Aí o rapaz manda mensagem para minha amiga passa para mim que ela falou, cara, lide com isso aí que eu não vou lidar. Moço, o que rolou? Ah, participar? Aí eu falei, olha, amigo, na verdade não. Por quê? Agora um parênteses importante. O trabalho das PLPs vai tocar em questões muito delicadas, né? A gente vai falar de direito ao aborto, a gente vai falar sobre sexualidade, sobre coisas. E muitas vezes você está falando para um grupo de mulheres com uma formação, às vezes, muito precária sobre uhum. seus direitos, bem uma formação de estudo tal. E muitas vezes, mulheres que tiveram uma educação, às vezes, religiosa, então, para elas, falar de sexualidade, falar de como tem sido sua vida, falar do que elas estão passando, é sempre muito delicado. Claro que fica aberto se quem quer falar ou não. Mas, de Claro, repente, imagina ter um homem ali. exato. Não, é interessante você trazer isso, que a gente fez aquele nosso grupo, né, do Chá das Bruxas, e entra, né, por mais que seja mais simples ali o nosso grupinho, mas entra nessa questão, né? Ah, por que que o homem não pode participar? De vez em quando de reunião a gente abre, né, para alguns homens participarem, alguns homens já que se dizem até feministas. Mas é isso, de repente, não, naquele cantinho que a gente proporciona, a pessoa não vai se sentir à vontade na Exato. presença de um homem, né? Porque, assim, uma mulher que já está mais, já desconstruiu mais nessas dificuldades, ela, de repente, ela pode falar de uma situação difícil que ela passou. Mas, quando você Uhum, tem masculina, você tem justamente uma figura que ela é metaforicamente a figura do agressor. Ela é uma metáfora exato. viva. E aquela mulher ela vai ficar já angustiada, já não vai querer falar e, né? E aí esse rapaz virou Se e falou sentir assim: "Ah, oprimida pela simples imagem, né? exatamente. Ela se sente constrangida, oprimida e ela fica com medo. Sim, E, sim. e aqui o moço virou e falou assim: ah, é que eu queria, por causa de um trabalho meu da universidade de, sei lá, qual era a área de sociologia, eu acho. Eu falei Sim. assim, amigo, eu expliquei porque que não podia.
olha, é um momento delicado, ali é um espaço com tensão, com cuidado, em que a gente apoia e acolhe. Então, né, Uhum. acontecer lá, a gente está dando. Então, a gente não pode colocar ali uma figura que pode causar um estresse, um transtorno, uma dor. Ele não Claro. quer saber. Oi? Desculpa, como assim ninguém vai saber? Porque a gente tinha feito um plano de fazer uma parte do trabalho online. Ah, Ninguém vai tá. saber. Eu entro escondido. Eu, eu só respirei fundo. Eu falei, não, moço, nem escondido. Isso não se faz, eticamente isso não é legal. Não, mas então eu falo para minha noiva se inscrever, aí ela entra, né? Vai aparecer o nome dela, mas eu vou estar ouvindo. Eu falei, moço, você já comentou com a sua professora sobre isso, sobre essa sua Uhum. ideia, sobre a sua estratégia? Primeiro vai lá e pergunta para ela, né, o que, que ela achou da sua estratégia, depois você vem e me fala. Porque eu espero muito Gente, olha isso. que há um problema ético muito sério no seu trabalho. Exato. Eu espero Já começa aí. que na cabeça desse moço, né, a intimidade, né, esse momento delicado, essa sutileza, esse lugar de dor dessa mulher não tem importância, É, né? Não tem problema ele ficar lá vendo. Ele desconsidera a possibilidade que aquela pessoa está sendo exposta, sim. né? Então, para você ver E, como no e raciocínio. assim, né, Inês? Acostumado com esse lugar mesmo de bajulação. Não, vão deixar, as mulheres são flexíveis, vão entender o que eu estou fazendo. Exato. E o privilégio masculino, ele passa por isso. Ele passa Uhum, por esse lugar de não questionamento. uhum, Passa por um lugar de não ter que se comprometer. É tipo isso. é, Lógico, os outros vê isso. Sabe? Tipo zoológico. Alguém que vai no zoológico está preocupado com a dignidade do bicho que está preso ali? Então é uma questão de uhum. dignidade. Ignorou completamente. Ele vai fazer um trabalho de sociologia? Eu fiquei chocada com aquilo. Quem é esse Né? E eu virei, sociólogo, né? Você vê que coisa é. Isso é legal a gente questionar, né? né? Que sociólogo é esse que a gente está produzindo? Quem é esse Mas isso tem sociólogo? Quem é esse médico, né? Esses lugares de poder que a gente simplesmente e até, né, as pessoas ajudam até, né, a favorecer esse lugar de poder e não há questionamento, né? Não há reflexão sobre isso. Simplesmente se segue o que é dito e pronto, né? questionamento tem a ver com o questionamento da estrutura, né? Tem a ver com você questionar o que a estrutura de poder está fazendo com as pessoas. Então, Uhum, questiona. E é muito louco, né? Porque assim, nós temos uma muito. sociedade que a maioria é mulher, não é homem. A maioria é preto, não é branco. Uhum, Acho, nós estamos sob domínio de homem branco. As estruturas precisam ser questionadas. sim. E os lugares de poder precisam ser quebrados, para além de questionado, tem que ser quebrado. Eu brinco assim, né? Dá licença que eu preciso ali derrubar o patriarcado, mas eu vou ter que derrubar o capitalismo junto. Sim, que é uma Ah, coisa ali ligada à outra, né? casamento ali é dos bons, viu? Melhor casamento que já aconteceu. E Inês, o que que te levou a de repente sair dessa lógica da parte de engenharia tal, e você de repente virou psicóloga? Será Olha, que foi a primeira? Teve essa entrada primeiro no grupo das PLPs? Como que foi isso? não é bem, olha, é bem curioso. Na minha cabeça, né, tem algumas coisas que é interessante trazer. Eu não sabia, mas desde sempre eu tive um perfil de cuidado. É bem Uhum, curioso isso, porque eu não sou exatamente a pessoa que fala assim, as mulheres precisam fazer ser cuidadosas. Na verdade, eu quero quebrar a lógica de que a mulher é o ser do cuidado. Desde sempre eu quis. Talvez até por isso eu não tenha me reconhecido como uma pessoa de cuidados. uhum, Eu acho que eu percebi por causa disso, né? Na minha cabeça eu queria ser designer, eu queria parar da engenharia,
Por quê? Porque eu queria ser uma mulher envolvida numa área que não é, pela lógica dominante, da mulher. Então, eu fui para Sim, mecânica, eu fui me enfiando um monte de coisa que não era exatamente feminina, um monte de não coisa. era considerado feminino, vai. Eu me vestia de um jeito que pudesse ser também ah, um modo mais questionador, né? Uhum. Eu não lembro se eu já tinha feito 15 anos, acho que eu já. Eu fui para um aniversário de 15 anos, e na época dos meus 15 anos, aniversário de 15 anos ainda tinha baile, gente, eu sou antiga. Ah, gente, depois disso, eu acho que foi só rave. E aí uma amiga chamou a gente para aniversário dela, era uma menina que tinha grana, então foi um clube assim bem especial aqui, né? E as meninas saíram, né, para alugar vestido, pegar vestido emprestado, não sei o que, É. tal. Tudo bonequinha, né? O que que eu fiz? Me conte. Fiz o meu pai procurar uma camisa social masculina para mim. Gente, olha. Arrumei uma calça preta de linho, daquelas de vinco, a camisa, arrumei uma gravata borboleta, que eu não queria uma gravata comprida, eu queria uma gravata borboleta. Adoro. Foi de lacaniana ainda. Ah, E aí eu tinha um cabelão assim enorme, né? Eu fui muito cabeluda. E eu pensei assim, eu vou vestida de homem. Mas vou vestida de homem de verdade. Botei uns brincos de argola desse tamanho, um batom vermelho, um salto alto preto de verniz. Foi uma coisa meio fetichista, né? Aquela roupa de homem e aquela coisa mega feminina, assim. Porque eu sempre gostei de pegar e dar um choque nas pessoas, né? performance. Aí Uhum. elas tomaram um susto comigo, né? Que eu tava de salto alto, mas eu tava de calça comprida e vestida igual os meninos. E aí os meninos ficavam me zoando, né? Porque, na verdade, minha roupa tava muito parecida com a dos garçons, né? Gravatinha, camisa branca. Aí toda vez que eu chegava, alguém virava pra mim e falava assim, não, uísque, ah, é você. Né, menino. Mas eu não tava nem aí. Eu queria quebrar a aquariana. Ah, aquariana é isso, né? Gosta de bagunçar o coreto o máximo possível. Mas eu Não, vivia e fazendo. ir para o futuro, né? Ir para o futuro. Então, e aí, acabei saindo de lá, tal, entrei na prefeitura, aí minha vida foi virando aquele bololô danado. Fui estudar design no Mackenzie, mas aí fiquei muito doente. A minha vida é permeada de internações, também tem isso, que eu tenho a saúde com os problemas, né? Então, as Uhum. internações entram no meio dos meus planos, né? Internação, cirurgia, meus planos vão beleléu. Mas aí, tal, estudando Ou na será prefeitura, eu passei a que fazer eles são até assim, eles te ajudam a tomar as decisões certas? O que que você acha? minhas, tomei decisão de forma um pouco aleatória, para ser honesta. Tinha um plano. O plano era qualquer um. Qualquer coisa podia virar meu plano, valia 10 minutos, entendeu? E aí, Entendi. e aí qualquer coisa que aparecia de curso, já tinha essa tara por curso, né? Ah, Parecia um bom, curso, isso realmente é. né? E aí eu comecei a fazer curso, aí aos 18 é que eu fui conhecer a minha primeira religião, que foi o espiritismo. E aí Tá. foi muito interessante, foi um clique de coisas que eu percebia, mas que eu não tinha nenhuma teoria para me ajudar a entender assim com clareza. E aí eu entrei para o espiritismo e para variar, né, estudei todos os livros, estudei tudo que aparecia na minha frente, gostei demais daquele assunto, tal, estudava tudo. Eu tenho ainda um milhão de livros aqui em casa. E aí eu comecei a estudar outras coisas. Aí eu fui fazer reiki, aí fui fazer Uhum. coisas de energia, fui estudar sobre energia, fui estudar sobre luz, fui estudar sobre aromas, babá. E aí eu fui enveredando pelas terapias. Fui fazer. Eu não Nossa, sabia que você tinha ido para esse caminho primeiro, da integrativa, e depois você foi também para o lado da sabe, psicologia. É. psicologia? Porque assim, aos 19, 18 para 19, eu fui fazer terapia.
terapia, porque eu estava muito doente e eu estava pirando. E aí minha mãe Sim? vira pra mim e fala assim, você não quer fazer terapia? Eu não sabia nem o que era esse negócio. Eu tinha ouvido falar, sabe? Eu sabia o que era uma psicóloga. Eu falei, vou. Olha. Sim, eu estava passando por um período um daqueles assim de quebra de parâmetro mesmo, porque eu estava parando de andar. Eu tive um Nossa, problema. Né? Inês. Então, aos poucos, eu estava andando cada vez menos. E aquilo estava me desesperando. E eu tentando criar recursos para eu dar conta de tudo que eu queria fazer, só que parando de Uhum, andar. Então, uhum. aquilo estava sendo enlouquecedor. E foi um período assim que minha casa falava assim, que é população flutuante, né? Então, às vezes tinha 2 pessoas na minha casa, às vezes não tinha ninguém, às vezes tinha só eu sozinha, às vezes tinha 3, às vezes tinha 5, às vezes tinha uma amiga morando na minha casa, porque teve que sair de casa porque quase foi estuprada. E eu cuidando das É pessoas. sempre nas causas feministas, né? Assim, Meu, teve pelo menos 3 amigas que vieram morar na minha casa. olha. Uhum. Eu tirei de onde elas estavam e trouxe para casa. E aí, eu tava adoecendo muito e minha mãe virou e falou assim: você quer fazer terapia? Lá vou. E aí foi a primeira vez que eu comecei a ter umas conversas ótimas com alguém. Achei a terapia um negócio muito legal. Fui ouvida, magicamente fui ouvida. Tal, aquilo. Aí eu ficava pensando assim, poxa, terapia é muito legal, é a conversa mais legal da minha semana. Que legal isso. Uhum. Fui internada, tal, aconteceu um monte de coisa, fiz cirurgia e não sei o quê. Passou. Aí eu fui para uma outra terapia e fui para outra, algumas eu não gostei. Fui fazer PNL, eu odiei. Uma vez foi numa psicóloga que tentou me hipnotizar, não deu certo. Foi. Nunca tinha pensado em virar terapeuta. Nunca na minha vida. Eu fiz um monte de curso e, de certa forma, eu estava o tempo todo utilizando eles. A minha Sim, percepção das pessoas estava aumentando muito, né? Como elas. Ah, uma coisa interessante, muito legal, que eu também só fui me dar conta muito tempo depois. Desde que eu era pequena, quando eu estava, por exemplo, no consultório de dentista, hum, tinha uma época que tinha consultório que tinha revista, gente, hoje em dia não tem mais. Todo mundo é fica nisso. verdade, né? Tinha umas revistas, né? Tipo, Cláudia, Elle, enfim, Verdade. Sim. revista de mulher. Eu catava as revistas porque um dia eu descobri que lá no finalzinho da revista estava assim, o divã do psicólogo. Assim, Olha, não sei se você diz. E eu descobri que lá no finalzinho da revista apareciam umas pessoas, né? Tinha uma carta que alguém mandava, falava assim, tá acontecendo tal coisa na minha vida. E o psicólogo ou a psicóloga começava a falar. E eu achava aquilo incrível. E aí, cada vez que eu ia em consultório, eu catava as revistas, ia lá pro final e ficava lendo. tentava Sabe, achar ali, Gaia, a parte do divã. um monte de coisa sobre Gaiarsa, sobre o Gaiarsa. Uhum. outro cara que fala de família, esqueci o nome. Mas assim, desses psicólogos aí super famosos, eu Sim. li muita coisa psicólogas e eu ficava fascinada. Eu falava, cara, como é que ele descobriu isso? Tipo assim, esse cara é mágico. Como que o cara faz uma leitura dessa, né, da situação? O que que é isso? Cara, se a mãe falava assim, ai, a menina falava, mãe, briguei com a minha mãe, ela não gosta do meu namorado, sei lá, coisa assim. Aí o psicólogo dava puta descrição da autopercepção dela. Eu achava aquilo muito louco. Eu falava, mano, e aí, isso foi alimentando muito rapidamente a minha percepção. Foi muito Até louco isso. você ouvir do tal do Freud que explica. Você falou, o que que é esse Freud? Mano, fui conhecer Freud de um jeito muito ruim. Acontece, eu fui estudar lá no Mackenzie. Uhum. Fui estudar e aí estudando História da Arte, a professora, quando a gente chega em Dali, ela manda a Ah, gente estudar. não, você conheceu ele da melhor. Nossa, até isso, sincronicidade, Inês. Eu também conheci o Freud assim, mas me conta.
Foi Amando, gente. Não sabia isso da Inês, gente. Só trazendo no divã aqui as amigas terapeuta. Ah, mais o louco, assim, a professora mandou a gente ler o livro lá, Interpretação dos Sonhos, do Freud, e eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Tinha, enfim, aquela coisa meio almanaque de alguma coisa que eu tinha lido. sim, é. Peguei que eu fiz. Durante sei lá quantos dias seguidos, eu ia lá no Centro Cultural, na biblioteca do Centro Cultural, pegava o livro e tentava ler. Pensa num desastre, não deu. Eu lia, eu dormia, eu lia, eu me irritava, eu lia, não deu certo. Foi Super. meu kit no mesmo dia, assim. Eu fiquei uns 2 meses tentando ler o homem e eu não conseguia. Porque eu lia. E aí o que acontece? Olha o que acontece. É assim, a interpretação dos sonhos dele, né? Eu tinha que ter tido alguma teoria dele para entender por que ele estava fazendo aquela leitura, né? Não, Exato. não tinha essa fundamentação. Então, quando ele fazia aquelas leituras e todas elas estavam ligadas diretamente às questões sexuais, a única coisa que me vinha na cabeça é esse homem é burro. Mentira, mentira, mentira. Eu pensava, não é possível que ele pense que tudo tem a ver com sexo. Esse homem não consegue pensar outra coisa. Bom, enfim. E aí eu estudei o que eu pude para poder fazer os trabalhos lá, mas aquele negócio ficou na minha cabeça, ficou me buzinando, tipo assim, tem alguma coisa muito errada naquilo. Eu tive que chegar lá na psicologia, lá na frente, para recolocar as coisas nos seus devidos lugares. Uhum. Ver qual era aquela cabeça que estava fazendo aquilo. Hoje, eu honestamente admiro demais Freud. Não é uma linha que eu seguiria, ok. Não sou psicanalista, não pretendo, mas é assim, é genial. Eu sei que é genial, né? Eu li Uhum. Tabu, fiquei apaixonada por aquele livro, maravilhoso. Eu falava assim, como esse cara conseguiu conceber, né, essa função dentro da sociedade a partir de uma. Meu, pirei assim, porra, estourou minha cabeça. Mas enfim, aí eu fui no caminho de aprender sobre terapias e aprender sobre pessoas e cuidar de pessoas e tentar entender durante anos e jamais pensei em fazer psicologia. E aí eu trabalhando na prefeitura, era puxado, em alguns momentos era muito puxado. Claro, é. Aí eu lembro que aí aconteceu um negócio que eu acho legal, aquelas chavinhas, né? Eu tinha virado chefe e eu passei acho que uns 10 anos e a gente fez um trabalho bem pesado um período lá. Terminou e eu organizei tudo, porque fui eu que gerenciei uma parte de um trabalho que foi bem complicado. Chegou um determinado momento, tem um detalhe, eu sempre fazia Uhum. muita questão de que todas as pessoas adquirissem autonomia sobre o seu trabalho, né? Uhum. Via nos outros chefes, e mesmo nas minhas chefes que eu tive, uma necessidade de controle, a necessidade de guardar o conhecimento para si. E guardando conhecimento para si, você guarda controle. E eu achava aquilo detestável. Você ficava tentando adivinhar qual seria o próximo passo. E aí, o que eu fazia? Cada vez que eu avançava no meu conhecimento sobre o trabalho, eu compartilhava. Eu avançava, eu compartilhava. Né? Mesmo que algumas pessoas nem não conseguissem alcançar aquilo tudo, alguns conseguiam super bem. E foi assim, foi assim, foi assim. E aí eu falo assim, Deus sabe o que faz, né? A deusa sabe o que faz, e os orixás, e todo mundo sabe o que faz com a gente, né? Chegou um fim de ano, eu olhei em volta e tá de mim. Achei gozado aquilo, achei estranha a sensação. Aí eu fui de mesa em mesa. A chefe doida, né, mano? Se liga. Assim, fulano, você precisa de ajuda? Não. Aí, fulana, você precisa que eu faça alguma coisa? Não, juro. Eu fui de mesa em mesa. Ó que louca. Quando terminei a volta ali, eu parei e falei, É. acabou meu trabalho. E eu falei, cara, que eu faço agora da minha vida? Porque Uhum. eu me senti desnecessária. E é muito louca Olha, essa isso é pesado, hein? Se sentir desnecessário. muito
pouco, porque assim, eu acho que enquanto objetivo, filosoficamente falando, enquanto Sim. objetivo como pessoa, acho incrível. Mas quando você entra nos seus detalhes humanos, fica muito difícil. Uhum. Nos seus afetos, nas suas dores, nas suas faltas, tornar-se Uhum. desnecessário, chegar num lugar muito difícil. Respirei fundo, né? Mantive a dignidade e fui procurar terapia de novo. Sim. Aliás, eu estava na terapia e tal, né? Chego lá naquela semana na minha psicóloga, falo assim, eu não sei pra nada, eu não tenho valor nenhum. Falei isso. É bom você falar que as pessoas, quem não passa por isso, né? Por essas crises existenciais. Total, uma crise existencial muito. Assim, hoje eu olho, eu acho um pouco patético, um pouco novelístico, assim. Mas é muito engraçado. Eu olhei e falei, a cara do Hoje é, né? Hoje é engraçado lembrar. Na maluco, hora, uma angústia que Jesus amado, só nós sabemos, né? Ah, foi muito engraçado, assim, porque eu me senti vazia. Muito louco. sim. Fazia. Cheguei na minha psicóloga, eu falei, tá acontecendo isso, eu tô me sentindo muito mal, ninguém precisa de mim, o que que eu faço? Ela ficou assim, ouvindo, né? Acho que já me de saco cheio. Psicóloga, pronto, só preciso do certificado, tchau. Na brincadeira, eu falei, oi, como assim? Como você fala desse jeito comigo? Na brincadeira, eu não falei isso. Aí, Ela super te encorajou a estudar psicologia. na cara, foi assim, foi definitivo. Eu olhei meu, olha que legal. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Nunca, nunca. Eu achava aquele trabalho maravilhoso, mas jamais passou pela minha cabeça que eu poderia estar Uhum, naquele lugar. E aí isso passa por algumas sim. questões minhas de achar que eu não sou capaz de cuidar do outro. É que maluquice, cara. Eu tô com 50 anos. Eu faço isso há 50 anos, praticamente. É maluco. Aí eu, tá bom, vai. Fui fazer o vestibular, e aí aconteceu aquelas coisas que Deus sabe que faz, né? Eu fui, me inscrevi no vestibular. Mas pra. Vai que eu quero fazer outra coisa. Fui me inscrever no vestibular de francês na Unifesp. História Olha da aí. arte, passei mal no dia, quase não consegui fazer a prova, mas fiz a outra prova super bem, tranquilo, peguei, passei em primeiro lugar, uma coisa assim, passei que nem a manteiga. E nesse Ai, que crânio. Ah, vestibular da Unifesp, eu fiquei encasquetada com o negócio. Tive uma dificuldade, não sei o quê, mas eu queria, inventei que eu queria estudar na Unifesp, História da Arte ou francês, beleza. E aí, olha como Anjo da Guarda fala, cala a boca, seu idiota, fica quieta, para de se meter com quem não. Eu lembro que eu ficava assim, eu olhava assim na internet onde é que estava a inscrição, não sei o que e tal, se já tinham me chamado, e nada de me chamar, e passadia, nada de me chamar. E aí, um dia me chamou a atenção o nome de uma moça que estava sendo chamada, me chamou a atenção porque o nome dela era diferente, bem diferente. E eu uhum. tinha visto ela muito depois do meu. Eu falei, nossa, é uma coisa errada. Liguei lá, pro lance do vestibular. Eu falei, olha, meu nome é Neira. O que aconteceu? Não fui chamada. Ela falou assim, não, você foi chamada. Não, você não foi chamada, porque quando você teve que confirmar seu interesse, você não colocou que você tinha interesse mais no curso, você só tinha interesse em francês, você ainda vai ser chamado para francês. E assim, a gente colocou Gente, assim, tipo, aleatoriamente, né? Eu não queria estudar francês, porra nenhuma, eu queria estudar história da arte. Eu fiquei olhando e falei, como é que eu fiz um negócio desse, cara? É aquela coisa, né? Da guarda falando, para de besteira. Falei, beleza. é, não, não tem jeito. A gente é direcionada, vai. Ah, Aí eu fui fazer psicologia. Fui fazer psicologia, cara, ó. 2009, 10, 11, 12, 13. 2009, aham. dia, fiz curso, fui super bem, porque assim, de repente parecia que aquilo fluía que nem água. Uma coisa É, muito e louca. você já fazia terapia, você já estava inteirada ali, né, com tudo aquilo.
aquilo parecia que para mim era mega conhecido, era muito interessante, parecia que era muito conhecido. E aí, quando eu estava no andamento daquilo, já fazia um ano, eu fui chamada para trabalhar. Eu estava ali meio à toa no meu serviço, eu era chefe, mas eu estava à toa. Eu fui chamada para trabalhar na coordenadora das mulheres. Ah, que legal. E aí eu fui para lá, né? E foi um desafio Uhum. completo, horrível. Sério, não tô brincando, foi horrível. Foi uma das piores coisas que eu já fiz, porque era um clima violento, é um clima assim, de agressão o tempo todo, era muito louco isso. Eu conheci lá uma Nossa, psicóloga, que é psicóloga, tem assistência social, tem uns profissionais, eu ainda não era, eu estava estudando. Ela me falou uma coisa muito interessante que eu nunca esqueci. hum, Ela falou o hum. seguinte: quando você está numa instituição, é muito comum que a instituição como um todo passe a reproduzir o mal de que ela cuida. Eu falei, caraca, e realmente internamente você estava o tempo todo com agressões, agressões umas com as outras, e um monte de mulher. A coordenadora da mulher era cuidar de mulheres. E só que você tinha que Uhum. ficar o tempo todo desviando de bala. E eu Gente. Uhum. aí fui me irritando, fui me irritando. E nessa época eu tinha que não sei por que me colocaram como coordenadora de sei lá o quê. Eu não tinha a menor capacidade para isso. Tinha acabado de chegar lá. E aí era um tal de eu ir não sei aonde, representar não sei aonde, vai não sei o que lá. E todo dia eu tava de salto alto. E vai Uhum. salto alto, sobe escada, essa escada, vai não sei o quê. Até que um dia meu joelho, eu tive que Ah, fazer uma cirurgia. Eu tinha acabado de começar. Eu tava trabalhando lá, falei o quê? Fazer o quê? 6 meses? Fazer uma cirurgia de joelho, eu tive que ficar 4 meses com a perna pra cima. nossa, Inês. Uhum. Isso explica a falta de educação nas escolas. Olha, interessante, hein? Eu acho que a falta de educação nas escolas é porque lá tem que tratar do assunto mesmo, então ele explode para todos os lados. Eu acho que é isso, sabe? Estimula, Uhum. né, o local, aquele assunto que ele fica o tempo todo borbulhando. Ele fica o tempo todo Sim, estimulando, né? Então, você precisa ter muita serenidade para tratar, ainda mais uma área vai tratar de violência, exclusão, claro. sequestro, tudo quanto é horror que você possa imaginar. Nossa, verdade. E aí eu fiz a cirurgia, e aí meio que eu já tava de saco cheio de lá, assim, porque eu não aguentava mais ter que driblar pessoas, e a minha Uhum. vontade era uma que pariu, velho, que raiva. Aí eu ficava pensando assim, se eu bater em alguém, vai ficar feio, né? Se Eu, como terapeuta, você bater em alguém. eu bater em alguém dentro da coordenadoria das mulheres, vai ser uma péssima mancha no meu currículo. Hum, hum, Lá no final do ano, quando eu voltei para lá, cara, se eu não sair daqui, eu não respondo mais por mim. Eu lembro que uhum. eu tive um pau ali com a chefe. Eu desci as escadas, fui parar lá no meio da rua, eu peguei o telefone e falei pro meu irmão assim, que meu irmão era chefe numa área de fiscalização e eu sou fiscal, né? Uhum. Meu cargo de origem é fiscal, né? Eu liguei e falei assim, Uhum. você pode vir para cá. Fui lá uma hora, cara, Foi a saí de hora de lá. mudar. Foi a Uhum. hora. Isso facilitou muito, porque assim, o trabalho da fiscalização ele não pega pesado, como por exemplo, uma área em que eu estava gerenciando os processos, né? É, porque daí fica muita coisa, né? Tipo, você gerenciar processo, atender. Imagina se fazer E esse rolo todo, assim, né? entrando para o segundo ano da faculdade, tendo que fazer milhões. Uhum. E foi ótimo, porque eu fui para lá, isso deu tempo para eu estudar, deu tempo para fazer trabalho, Ah, pesquisa, legal. e aí E depois eu vem consegui. estágios, né, Inês? Tudo isso, né? Como que você ia fazer também, né? O estágio pode pegar algum horário maluco e a fiscalização, ela tem uma flutuação. Você pode fazer mais tarde, pode fazer mais cedo. E foi tipo a minha salvação. Daí, no final das contas, o anjo da guarda vai fazendo as coisas tudo funcionar, né, cara? E é Não, incrível, né?
É impressionante, porque Vai indo assim, atrás, vai costurando ali, foi costurando os cursos do Jung, foi costurando as outras coisas. e aí lá na Unifesp, né, que eu já fazia Foi tratamento lá no lá, Unifesp, né? a gente se conheceu. É, e lá na Unifesp, toda hora aparecia curso de alguma coisa, era um negócio muito legal, né? Eu fiz lá É verdade. curso de Os florais você fez lá, né, Inês? sim, fiz formação em florais, eu fiz aquele curso que a gente se conheceu, que era tipo uma especializaçãozinha em Jung, né? Eu fiz Uhum. um que eu adoro, que é na clínica transdisciplinar com o Dr. Binhardi, que eu até achei que você tinha feito também, né? Não, uhum. Que dá um olhar totalmente diferente para a gente, para poder analisar o mundo, analisar a pessoa, analisar o ambiente, é muito legal. É bem. E aí é engraçado, porque de repente você se sentir encaixada de novo no mundo, né? Não, é verdade, né? E indo para isso tudo, né, falando das mulheres e tal, que você, né, quando não teve como você sair disso, né? Eu acho que você foi indo para uma profissão, para outra ali, se encontrando dentro, né, do que você foi estudando, e você acaba tendo que lidar, né, com essas mulheres. Quais são as suas inspirações, Inês? Puxa vida, hein? Minhas inspirações, cara. Eu acho que a Rita Lee tem que botar logo a Rita Lee. Ah, eu tinha até feito aqui, ó, que eu ia perguntar para você sobre música, arte e literatura. Já pode linkar, Rita, aí. Ai, sim, quando eu era novinha, eu via muita coisa de Rita Lee, a gente tinha discos, né? E eu ouvia, e eu achava ela doida, eu falava, ai, que delícia, ela é muito louca. E aí, Essa ó, liberdade feminina, né? Como não tocaria você isso, né? e olha que interessante, né? Ela. Você lembra de um programa que tinha, acho que na Globo, que é a tal da música da Rock Choque? Por isso não Como é que é música? é cor de rosa, choque. Ah, cor de Rosa Shaw. Tinha um programa na Globo que falava, né, de alguma coisa do feminino, né? E Ela aí, fez as introduções de vários programas, né? Novela, programa, ela fazia essas musiquinhas de abertura, né? sim, diversas, diversas, e eu acho legal porque sempre as letras dela cutuca, né? Sempre cutuca, Sim, sempre sempre provocativas. vai falar de TV Mulher, ela lembrou a grande Lady, ó. TV Mulher, isso, TV Mulher, acho que anos 80. É, quer ver quem me inspira demais? Elis Regina, Uhum, uhum. e deixa eu ver. Porra, mano, é uma lista gigante, né? O que que eu faço agora? Apresentado pela Marília Gabriela. Isso mesmo, Leide, que legal, isso mesmo. Ela, cara, que figura genial, que mulher incrível. Um dia eu assisti uma peça dela esperando Godot, fiquei passada. Falei, não, Aham. olha como essa mulher, porque ela parece que é uma potência assim, gigante, né, meu? Eu acho que ela tem um poder de despertar algo na gente, assim, né, feminino em nós, né? Não, também, peraí, eu também quero me colocar no mundo. E tá ali. Marta Suplicy era sexóloga. Então, Marta Suplicy, por muito tempo, gostei muito, porque ela tinha uma coisa dela juntar dois mundos que pra gente eram tão distantes, né? É, Que era aquela famílias quatrocentonas paulistas e uma pessoa que vai fazer uma política de esquerda, né? Acho que assim, todas as uhum, políticas de esquerda, né? Tem umas exceções, tipo umas Tabata Amaral da vida. Mas assim, a Erika Hilton, gente. uhum. Quem é criadora, inspirada. Ai, eu amo a Rita Von Hunt. Gente, Rita Ai, Von Hunt é uma das coisas que eu mais adoro. adoro ouvir ela falar sobre qualquer assunto, sabe? Ela Sim, sim. a qualidade da educadora que eu queria ter, sabe? Aquela capacidade de linkar 1 milhão de pensamentos e fazer você compreender, né, a complexidade de coisas que parecem simples, parecem respostas simples. Ela vai dar outro nível para a coisa, né? Deixa eu ver quem.
E como é importante, né, nesse mundo da internet, né, ela fazer esses vídeos, tal, a coisa da performance também, né, que interessante tudo isso, né? Sim, e assim, a carinha dela é o questionamento em pessoa, né? Eu achei É, muito legal onde eu estava falando, né? Que a ideia é que haja um questionamento pá, de cara. Então ela faz aquela figura anos 40, anos 50, e aí ela é. coloca ali da Margaret Thatcher, né? Que é, Nossa, é aquele cabelo, né? e ela vira aquela figura revolucionária, né? Com aquela pose de madame, assim. Eu amo É, muito, fantástico essa sacada, né? eu adoro isso, eu acho genial e é Acho que é questão da. a potência da arte, né, gente? Pois é, só a figura dela já é revolucionária, sabe? Eu acho incrível É, não, é a política estética, né? Bastante, né? ter falado muito nisso, né? Que a crise também é estética e que Uhum, a gente precisa também falar disso. Ainda que a gente não esteja falando de que existe uma estética necessária, mas eu acho que existe uma discussão estética necessária, né? verdade, isso. Como eu sempre brinquei muito com as questões estéticas, né? De sempre parecer algo exatamente não era bem aquilo que eu era, tal, de fazer essa transição entre os masculinos e femininos Uhum, óbvios. Para mim, isso sempre foi importante fazer o marcador, né? Porque também sim, projetos de minhas análises também, né? Por que cabelo comprido é tão marcador, né? Por que que usar maquiagem é tão importante? Por que uhum, que vestir de tal forma em tal lugar, né? O que é que estão uhum, querendo que diga com isso? Que pessoa tem que ser, né? Porque esses são os marcadores, é o marcador de lugar na sociedade. É o que diz é para você em verdade. que tá. Mas também é um facilitador, né? E eu acho complicado os facilitadores, né? Quando uma Sim, Damares Alves fala que menina veste rosa e menino veste azul, ela tá falando um negócio mega perigoso. Ah, não, mas essa. Não é perigoso pra caramba. Ela tá uhum, falando de um mundo dividido em dois, em que tudo é óbvio e simples. exatamente. É. E eu nem tô falando só de sexualidade, eu tô falando de todas as complexidades. Uhum, Porque cada ser humano é um universo. Você não vai deixar esse universo desabrochar só porque você quer que ele se enquadre aqui nesse currículo, né? Então tem que pirar. pois é. Tem que pirar, tem que quebrar, tem que. Ah, mas tem que ser aquariano nesse momento. Atitudes aquarianas, né? Gosto também de uma coisa assim, de pensar, quebrar, reconstruir. Quebrar, Uhum, construir. E toda hora uhum, reconfigurar, né, o mundo. Tem um livro muito bonito do Boff, eu hum. gosto demais do Boff, gente, Leonardo Boff. Ai, que legal, gosto também, vou até anotar. Leonardo Boff tem um livro lindo chamado A Águia e a Galinha. Um conceito, Uhum. uns livros, né, que às vezes são pequenininhos, que tem uns conceitos que mexem lá no fundo da alma. Oh, nossa, ainda mais dele. É. E aí ele fala o seguinte, ele conta uma história, né, é uma pequena lenda, uma pequena historinha de um local da África que conta o seguinte, né, tava lá um morador da região, tava andando, passeando para cá para lá, ele encontra um filhote de águia caído. Ele olha a águia e fala assim, nossa, cuida dela. Leva ela para casa e passa a cuidar da águia. No galinheiro dele. E aí a águia vai crescendo, tal, as referências em volta é galinha, a águia vira galinha. Um dia tá passando um biólogo, Uhum. aquele galinheiro com aquele bicho enorme, com aquelas asas de 2 metros, e fala assim, senhor, nós é que bicho é aquele? Ele é uma galinha. Ele, não, moço, isso é uma águia. Não é galinha, não é águia, não é galinha. Eles ficaram discutindo. Aí o biólogo já tá ficando desesperado. Ele fala assim: meu senhor, uma águia sempre será uma águia. Ele não pode ser galinha. Você está acostumada, ela cisca no chão igual as galinhas, ela briga pela minhoca, tá tudo certo. E o, Olha, e o biólogo angustiado vira e fala assim: não, a gente vai ter que despertar a águia. E aí ele fala assim: vamos fazer o seguinte: amanhã, de manhãzinha,
A gente vai pegar ela, levar no alto da montanha, ela vai olhar para aquele horizonte, ela vai voar. O cara, nada, virou galinha. Agora é galinha. Não, preciso tentar. Aí logo cedinho, no outro dia, leva lá. Olha a águia, olha essa amplidão. Voa! Ela pula ali no pé do cara, fica encolhidinha. Aí o cara falou, falei pra você que é galinha. Aí biólogo angustiado. Não, amanhã a gente vai tentar de novo. Aí tenta no outro dia, tenta de novo, tenta de novo. E um dia ele levanta aquela águia e fala assim, águia, você é águia, você tem alma de águia. Olha para esse horizonte, olha para essa amplidão, isso é teu. A águia levanta, olha para tudo aquilo, dá aquele grito de águia e voa. Que lindo isso. É lindo. E aí o Leonardo Boff fala o seguinte, todos nós temos a nossa dimensão águia e temos a nossa dimensão galinha. O que é isso? A gente salta para amplidão, para crescer, para subir, para evoluir, para nos tornar o máximo que podemos. E aí, quando a Uhum. gente adquire uma amplitude, a gente para e a gente conserva. Aquele momento que a gente conserva, a gente quer dar consistência, concretude para as nossas conquistas. Então, a gente vira galinha. Então, a gente passa um período do galinha, né? Quer usufruir um pouco daquele conforto, daquele quentinho, daquela comida que está ali pertinho, né? Sem grandes E voos. participar de grupos, né? Pertencer, né, Inês? Tem uma coisa assim também, né? É um voo solitário. O nosso voo Uhum. tem que ser, ele É. é solitário. E depois a gente retoma, a gente faz assim aquelas conexões familiares, comunitárias, a gente É. cria um ambiente sólido para viver. Só que a gente não pode esquecer que a gente ainda tem a águia. E quando está tudo muito Uhum. quietinho, a gente fala assim, peraí que eu preciso dar um outro salto. Exato. E aí se lança como águia. E ele fala disso como duas dimensões que todos nós temos. A gente não pode desperdiçar nenhuma delas. A gente nem pode se Perfeito esquecer isso. de que a gente tem uma inteligência que pode nos fazer evoluir. E a gente virar uma galinha que não consegue olhar para o horizonte. E a gente não pode também se lançar o tempo todo sem conseguir conservar um pouquinho do que a gente conseguiu conquistar. Né? É verdade. Aquela pessoa aventureira, mas que fica gastando energia e vai, e não cria um mínimo de estabilidade, não concretiza o que alcançou. Uhum. Então, ele fala dessas dimensões como dimensões da existência humana, né? Como, Nossa, lindo isso. Linda essa metáfora que ele usou. né? Eu adoro esse livro. Eu adoro. Ele fala muito da condição humana, né? E ele fala do Aham. potencial de voar. E aí, quando eu Uhum. penso, falo assim, cara, não dá para ficar criando parâmetros que te encolham, que te diminuam, Uhum. que te encarcera, qualquer que seja um deles, por mais bonito que ele seja, se te encarcera já não dá. Perfeito. Falei demais. Se engessar alguma parte sua, né, Inês, já Você está perdendo algo, né? Porque a é nossa coisa de cortar a asa, né, mesmo, né? Se vê que interessante essa metáfora que você trouxe, né? mas é cortar a asa, né? Quando você tem uma criança muito brilhante em casa, pais que não suportam, né? Eles cortam a asa. Uhum. Uhum. É um comum de acontecer, né? Sim, e a criança querendo sair das caixas, né, também, né? Não, isso não dá. Você não vai tentar aquilo, né? Você sabe que Uhum. você tinha perguntado um pouco sobre família, tá? Minha família tem uma certa complexidade, então resolvi não falar muito. Mas, por exemplo, né, eu tenho um distanciamento da minha mãe. A minha mãe é a pessoa Uhum. que conta da asa. Mas é uma questão dela, não é uma questão minha. Eu gosto de voar. Aliás, eu gosto de voar, gosto de Sim. mergulhar. E acho que Mas as terapias vão ajudando, né? Você a lidar com isso, com separar, né, quais são as questões dela, não deixar isso te afetar. Acho que isso é importante, né? sim, exatamente. Vai. Porque daí eu não fico mais achando que sou eu, entendeu?
Não se trata Claro. de algo que eu fiz ou deixei de fazer. É engraçado, né? Você Uhum. passa a vida tentando agradar a pessoa de todos os modos. E de repente você percebe que você se meteu numa caixinha que você não cabe. E eu me dei conta disso muitas vezes durante a minha vida, que eu estava me enfiando numa caixinha que não estava Não cabendo. Eu estava estava rolando, né, Inês? sofrendo, sofrendo, sofrendo. E cada vez que eu tentava sair, tomava outra porrada e assim. E aí eu entendi que eu necessitava de distância, Claro. porque a pessoa não consegue fazer uma outra leitura de você. Você vai ser Uhum. sempre um problema. Então, melhor eu sair daqui do que eu virar um problema, né? Agora, a figura do meu pai é uma figura interessante, porque também é aventureiro. Então, assim, se eu falar assim, tô inventando tal coisa, e mas de ter fica preocupado, e ele fica. Mas ele fala, ajuda. Porque, de repente, ele é uma pessoa da liberdade, né? E se você o permite na liberdade e enxerga assim, ele também permite a sua, né? Sim, sim, ele é a pessoa que vai tentar outra maluquice semana que vem. Vamos, né? Então, minha Ótimo. coisa, vambora, né? Eu sou a pessoa do vambora. Vambora. Não, eu acho ótimo. É por isso que eu te chamei para o chá. Com você dá certo. Você sabe que aí você tinha perguntado, né, que ambiente que eu gosto. Cara, ambiente que eu gosto, sabe qual que é? Debaixo d'água. É, Eu tenho uma sensação muito boa de movimentação tridimensional, né? olha. Você pode ir para cima, Aham. para baixo, para um lado, para o outro, você pode ficar parado, você pode afundar, você pode subir. Então eu tenho uma sensação muito boa quando eu estou dentro d'água. Eu adoro. Depois Olha mergulho, que interessante. com equipamento, Talvez com essa tudo. leveza, conhecer outros mundos, né? É você entrar em outro mundo mesmo, com outras Outra regras. dimensão mesmo, né? E que você precisa aceitar regras novas obrigatoriamente. Você não vai entrar debaixo d'água e pensar que vai respirar. Ou vai ficar lá mais tempo do que deve. Não pode. As regras ali são É outras. E você que vai verdade. respeitar. Né? Se você quer ir para debaixo d'água e quer voltar, saiba quais são as regras. Né? Isso é Uhum. um mundo novo. Né? Tem um mundo Nossa, novo, ele tem é. novas. Né? Observa, esteja atento. Mas vai. Mas vai, é verdade. Nada. Nada. Navegue, Mergulhe. mergulhe. Olha, eu vou passar Inês, mais. nossa, né? Eu queria te perguntar milhares de coisas, mas o tempo, olha, a gente já passou de uma hora, nós estamos 1h30 falando aqui, e é sempre super gostoso fazer esses bate-papos para a gente conhecer um pouquinho mais. Mas já vem o Lacan falando aqui, corta, corta isso aí, acabou a sessão, né? Mas eu queria te fazer uma última, assim, que eu achei que ficou lindo esse fechamento que você fez com o Boff, com essa metáfora da águia. Mas eu queria te perguntar aqui, o nosso Jung, ó, sobre seus sonhos. A gente falou sobre memórias, a gente refletiu. Você podia trazer algum sonho futuro, assim? O que você acha de falar sobre isso para a gente fechar? Suas vontades futuras, tem alguma? Tenho, sabe? É, eu brinco que meus planos são feitos em 5 minutos, né? Mas é porque eu sou ruim de planejar. Então eu tenho que fazer em 5 minutos. E Inês falou, Mas, tenho vontade de fazer 32 cursos. Não, mas fora isso. mas fora isso, você sabe que eu tenho um sonho bem simples. Cara, eu quero envelhecer numa casa que tenha árvore ao meu lado. Olha, que legal. Você começou falando da infância, da questão de contato com a natureza e quer envelhecer assim. Eu quero uma árvore ao meu lado. Eu tenho paixão por ter uma árvore do meu lado. E assim eu já me sinto meio velhinha, né, gente? 32 por dia. Meio de me 32 por dia, é verdade. 32 cursos por dia. Mas eu quero uma árvore, eu quero os resultados da árvore, que é folha caindo, e flor aparecendo, e passarinho aparecendo, e entendeu? Isso Sentir a vivência dos ciclos da natureza pertinho de você. assim, sabe? Porque
Pra mim, acho que a minha melhor amiga vai ser sempre uma árvore, sabe? Eu tenho uma paixão por árvore, e aí quando eu passo ali pelo terreno ali onde tem meu serviço, é um, como se fosse um jardim, tem um pequeno bosque, assim, e tem umas Uhum, árvores, como chama aquela árvore, assim, sei lá, que tem aquelas folhas enormes, assim, aquelas árvores ficam gigantes, assim. Eu uhum. paro e fico assustada, olhando. Eu falo assim, essa aqui é a minha árvore. Eu sempre adoto alguma. Eu Ótimo, ótimo. fico com ela horas. Então, se eu puder envelhecer do lado de uma árvore, eu vou ficar muito feliz. Ai, que gostoso. Realmente é um desejo simples. Provavelmente você vai realizar. Que gostoso. Ah, espero que sim, porque é minha paixão. Ótimo. Dadas para Ai, que conhecer minha gostoso. Não entendi, árvore. Inês. Estão todas convidadas para conhecer a minha árvore. Nossa, vamos amar. Ou senão a gente já faz, né, aquela vila das bruxas, alguma coisa assim pra gente envelhecer juntas, com a Sim, por favor. árvore da Inês no meio, gente. Essa foi a melhor ideia, tá? Já podemos pensar nele. Que aí cada uma tem a sua individualidade, mas se precisar, Já pensou, gente? Uma casa na árvore. Oh, uma casa na árvore. Adorei, Inês, saber um pouquinho mais de você. Tá vendo? É gostoso, sempre nos surpreende, né? A gente sabe, a gente acha que sabe bastante da outra, mas sempre tem um detalhe ou outro a mais que é tão interessante, né? É gostoso trazer histórias. quando é que vai ter o divã com a Thaís, hein? Ixi, e aí, né? Aí você faz o divã da Thaís, Faço. aí você me leva, beleza. Vou adorar uma sessão com você. Vou adorar também. Ah, então tá bom. Inês, super gratidão, gratidão por você ter aceitado. Obrigada, viu? Gratidão por a gente ter esse momento. Sempre gostoso aprender com você. Sempre inspirador. Olha lá. É isso, construir a vila em torno da árvore. Ai, gente. Vamos acender, né? Delícia, né? Vamos acender velinha para dar certo? Vamos. Vamos, uma casinha de cada cor, pronto. Começou as cores, né? Às vezes é coisa linda. Tá bom, já tá no plano, pronto. Com gatos e cachorros, a lá doutora Nise. Isso, Pronto. resolvido. Vai ser desse jeito aí, vamos planejar. Thaís, obrigada. E, gente, obrigada a todo mundo que passou por aqui. Eu que agradeço. Boa noite para todo mundo. Agradeço também pelo pessoal que comentou. Boa noite, Leide, que agora já sabe mais das minhas fofocas. Então tá bom, meninas. Amei esse encontro. Teremos mais. Teremos mais, com certeza. Não, porque, né, para falar se teria que ser muitos divãs, né? Muitas sessões. Terapia é isso. Uma sessão não resolve, gente. É um processo. Bom, gente, beijos. Beijos e gratidão aí, Inês, e a todas, todos, todes. Tchau.